E eu quero continuar falando com vocês sobre esse tema, rompendo pela fé. Estamos usando o texto aqui de 1 Reis, capítulo 17. Já falamos que romper pela fé significa que os nossos problemas e lutas não são maiores do que Deus. As nossas crises, as nossas tribulações, nós falamos ontem. Muitas vezes, em meio aos problemas que vivemos, às vicissitudes, às aflições que nos sobrevêm, nós ficamos achatados e esquecemos que nós temos um Deus que é grande, que é poderoso, o Deus que tem o controle de tudo. Falamos em segundo lugar que os nossos problemas e provações não podem impedir-nos de caminhar. Em terceiro lugar, vimos que se Deus não nos tira os problemas, Ele nos faz andar por cima dos problemas. Nós falamos que Deus permite de vez em quando e por um tempo passarmos por problemas, e quem sabe você está passando por alguma luta, por algum problema. Deus pode não tirar o problema, permitir que passemos por ele, mas Deus não nos abandona, não nos deixa sozinhos em meio aos problemas. Ele está conosco. É preciso entendermos que isso significa romper por fé. Vimos que romper pela fé, em quarto lugar, é mover o sobrenatural, como fez a viúva de Sarepta. E por último, vimos que, em quinto lugar, que romper pela fé é uma experiência, na verdade, pessoal. E hoje eu quero compartilhar mais algumas lições neste texto aqui que nós lemos sobre romper pela fé. O texto nosso aqui, queridos e queridas, fala desta humilde viúva que viveu rompendo pela fé. Esta mulher deve ser sempre relembrada quando estivermos passando por momentos difíceis, de lutas, de tribulações. E esta palavra agora, você que está aí na sua casa, você que está aí nesse carro, você que está aí no escritório, você que está aí nesse hospital, você que sintonizou aí, quem sabe você está enfrentando uma luta. E o meu desafio é que você reflita que você foi chamado para romper pela fé. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Aqui mostra que esta mulher estava em Sarepta. Estava lá em Sarepta. E ela estava vivendo fome e escassez. Ela morava numa cidade em Sidom. Aquele país estava passando por uma crise globalizada. Aquela região já fazia tempo que não chovia. Era uma região que estava assolada pela seca, pela miséria, pela fome, pela desgraça. Uma decadência política, econômica tremenda. Havia um profeta chamado Elias, homem de Deus. Ele estava junto à torrente de Queribe, fronteira ao Jordão, e Deus disse a Elias, junto à torrente de Queribe: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida, que te sustenta. E Deus diz: há uma mulher em Sarepta que te sustenta. Eu quero falar com você, meu irmão, quando Deus mandar você ir em algum lugar e Ele falar com você que Ele vai fazer, que Ele vai agir, que Ele vai sustentar, Ele vai te sustentar. Ei, querido, querida, vocês saíram daquela cidade para vir para Montes Claros e vocês são povo de Deus. Fique tranquilo, fica tranquila. Se Deus trouxe vocês para aqui, Deus vai sustentar. E se Deus está tocando em teu coração para vocês irem, meus queridos, para outra cidade, creia que Ele é o Deus da providência. Elias atendeu à voz de Deus e partiu para a terra de Sarepta. Quando ele chegou à porta da cidade, quem que ele encontra? Olha para você ver. Ele encontrou, coincidentemente, sabe? Deus é o Deus das coincidências, é? Olha, Deus está no controle de tudo. Quem estava ali? Era a mulher que Deus havia lhe dito que ele sustentaria. Foi ela que o recepcionou. Deus é maravilhoso, gente. Elias encontrou com a mulher e lhe pede para que lhe trouxesse uma vasilha de água para beber e também um bocado de pão. Aquela mulher lhe disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido,
há somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, homem de Deus, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Veja o que Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não vai se acabar, não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Irmãos amados, minhas irmãs, o texto aqui diz: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Elias. Esta é uma mulher que rompeu pela fé. É preciso romper pela fé, amado, amada. O que é romper pela fé, irmãos? Como nós iremos romper pela fé? Já falamos 5 lições dentro deste texto. Nós falamos que romper pela fé, eu repito, romper pela fé significa que Deus é maior do que as nossas crises, os nossos problemas. Falamos que romper pela fé, que os nossos problemas e provações não nos podem impedir de caminhar. Em terceiro lugar, vimos que se Deus não nos tira os problemas, Ele nos faz andar por cima dos problemas, ou então Ele nos sustenta em meio aos problemas. Vimos que romper pela fé é mover o sobrenatural. E vimos que romper pela fé é, na verdade, uma experiência pessoal. Cada um vive a sua realidade, a sua luta, a sua crise. Em sexto lugar, romper pela fé significa firmar a nossa vida nas promessas de Deus. Veja aqui, queridos e queridas, que esta mulher firmou-se na palavra de promessa profetizada pelo profeta Elias. Elias declarou aquela profecia em nome do Senhor. Olha para você ver aqui, Deus que havia mandado o profeta Elias falar. E ele falou com toda ousadia aquela palavra de Deus para aquela mulher. Ele diz: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fazer chover sobre a terra. Esta mulher confiou na promessa de Deus que foi proclamada através do profeta Elias. Romper pela fé também é isso, irmãos. É você estribar a sua vida nas promessas deixadas pelo Senhor. Você sabe quantas promessas existem na palavra de Deus? Quantas mil promessas? O problema, irmão, é que a gente não toma posse das promessas de Deus. Se nós fôssemos mais atentos, nós venceríamos as tempestades. Que bom seria se nós reuníssemos para fazer uma tempestade de promessas, para que cada pessoa cite uma promessa que conhece, e assim nós ficaríamos mais firmes naquilo que Deus deixou para nós. Só para você ter uma ideia aqui, meu irmão, a Bíblia diz em João 15:5: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Diz Jeremias 33:3: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu estou citando aqui algumas promessas. Romper pela fé é estribar a nossa vida, o nosso ministério, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos, nas promessas deixadas aqui pela palavra de Deus. A Bíblia diz aqui no Salmo 37, 3, 4, 5: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A Bíblia diz aqui em Malaquias 3:8 que Ele derramará sobre vós bênção sem medida, bênção sem medidas. Ele vai abrir as janelas dos céus. Por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Quer outra promessa, meu irmão?
Você sabe aí, minha irmã, comece então a ver as promessas de Deus. Aqui em Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a fidelidade do Senhor. Aqui ainda diz Mateus 7:7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. São todas promessas, irmãos. O Senhor diz: olha, se vós que sois maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai. Qual de vós, que o teu filho pedir um pão, tu darás uma pedra, um cristal? Se pedir um peixe, dará uma víbora, um escorpião. Assim também é o Pai, Ele faz. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Rompendo pela fé, é o nosso tema hoje. Romper pela fé significa, na verdade, firmar a nossa vida nas promessas do Senhor. Em Deuteronômio 28:8 diz: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. É isso, irmãos. A Bíblia diz aqui, olha, em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha o que diz aqui para você, irmã. Quem sabe você está me ouvindo, querida. Você clicou aqui na nossa conta, nessa internet, no YouTube. E olha, quem sabe, minha irmã, você está passando crises, lutas, querendo desistir. Você está com medo, está apavorada. Rompa pela fé, rompa pela fé. A Bíblia diz aqui em Isaías 40:10-13, aqui diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, não tenhas medo, não te apavores, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu sou contigo. Queridos, existem milhares delas, e você precisa de tomar posse em nome de Jesus Cristo. Você está com medo, minha irmã? Deus é fiel, Deus não mente, não engana. Ele não é um homem para mentir, filho do homem para que se arrependa e minta. A Bíblia diz aqui em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe o que acontece? Tem muita gente hoje dando glórias ao demônio, fala tanto do demônio e estão vivendo até oprimidas de tanto falar do diabo. Eu tive de falar esses dias com a irmã que me procurou. Eu falei: querida, maior o que está em você do que aquele que está neste mundo, Satanás. Ei, minha irmã, escute, rompa pela fé, rompa pela fé. O inimigo não tem poder sobre a tua vida, porque maior é o que está contigo. É o que João 4:4 diz. Tem crentes que dizem o seguinte: pastor, ora por mim, porque eu estou enfrentando uma batalha com o inimigo. Todos nós estamos, minha irmã, todos nós estamos. Irmão, pensa bem, Jesus venceu o diabo na cruz. Entendeu? Ele está agindo, o Senhor Jesus está agindo nas nossas vidas. Ele é maior. Mas o problema é que tem irmãos que falam o dia todo do diabo. Você não pode temer, querido, querida. Firme a tua vida nas promessas de Deus. A Bíblia diz aqui em 1 João que quem é de Deus, o maligno não toca. O maligno não toca. Escute. Algum tempo atrás, uma mulher, fomos fazer uma visita a uma mulher, e ela queria jogar em mim e minha esposa, sabe, um copo. E eu declarei a palavra de Deus em nome de Jesus: você está vencido, já está derrotado. A mulher assustou e perguntou o que aconteceu. Na hora o inimigo saiu dela. E eu falei: a senhora foi possuída pelo espírito maligno, mas em nome de Jesus, a senhora está livre. Nós temos que ter ousadia, irmãos. A gente tem de apropriar da palavra de Deus. Maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Rompa pela fé. Romper pela fé é firmar, é estribar a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos, as suas perspectivas nas promessas deixadas pelo Senhor aqui nas Sagradas Escrituras.
A Bíblia diz aqui, meu jovem, ei moça, rapaz, sabe o que a Bíblia diz aqui em Efésios? Aqui diz que o Senhor Deus é poderoso, é promessa, é promessa. O Senhor Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Creia nas promessas do Senhor. Nós não andamos pelo que vemos, nós não andamos e ficamos olhando aí pela situação de crise, de problemas, mas nós olhamos para o Senhor, nossos olhos estão fixos no Senhor. Está passando crise, empresário. Esses dias de crise no nosso país, não sabemos o que vai acontecer com essa política, se vai haver impeachment. Eu creio, meu irmão, pode haver o impeachment, pode haver o que for, ou pode não haver. Nós não estamos firmando as nossas vidas, nem político, nem política. As nossas vidas estão firmadas naquele que tem o controle de todas as coisas. É Ele que tem a história da sociedade do nosso país. A minha história, a sua história, a minha vida, a tua vida nas mãos dele. É o Senhor Jesus. Entendeu, meu irmão? Então, rompa pela fé. Eu quero desafiar você para começar a escrever aí as promessas que existem na Bíblia. E passe a orar declarando as promessas. Eu não estou dizendo para você determinar, reivindicar nada, mas para você chegar diante de Deus com humildade e firmar a tua vida nas promessas de Deus. Quando você for orar, ore com ousadia. Entendeu? Faça o que eu estou te dizendo. Pega um papel e comece a escrever e decorar as promessas bíblicas. E comece a orar apresentando diante de Deus essas promessas. A viúva de Sarepta creu na palavra de Deus que foi declarada pelo profeta e recebeu a bênção do Senhor. Em sétimo lugar, o nosso tema, rompendo pela fé. Rompa pela fé. Rompa pela fé. Em sétimo lugar, romper pela fé é lutar contra a decretação da miséria, do apesar de tudo. Veja o que aconteceu com a viúva aqui. Ela vivia numa situação horrível. Ela só tinha a botija e a panela de farinha em mãos. Ela ia morrer. Ela mesma disse que ela ia fazer lá um pão, o bolo lá e comer e morrer depois. Mas ela recebeu uma palavra de ânimo, de esperança, de socorro. E ela lutou contra o apesar de tudo. Ela lutou contra a decretação de morte para a sua vida. Ela lutou. E ela mesmo diz, só tenho uma botija de azeite e uma farinha. Eu já estou marcada para morrer, profeta. Eu e meu filho já estamos certos que não tem farinha. Vamos morrer. É só comer aqui e esperar já deitados e a morte vai acontecer, vai vir. Mas quando ela recebe a palavra profética, sabe? Quando ela recebeu aquela palavra do profeta de Deus, o que aconteceu? Aí ela começou a ficar diferente. Ao receber aquela palavra profética, o seu andar, o entrar dentro de sua casa já era diferente. Aquela mulher então começou a lutar contra o apesar de tudo. Deus está me usando agora para dizer essa palavra profética para você, minha irmã. Não acabou, não é ponto final. Talvez alguém disse, olha, não tem jeito, tem. Deus está vivo, você está viva, teu filho está vivo. Um milagre pode acontecer. Quem sabe você já acomodou e já falou assim, olha, não tem jeito mais não. Mas Deus tem uma palavra para você. Sabe? Para você lutar contra a decretação da desgraça, da miséria. Quem sabe você está enfrentando um problema com o seu filho que está mergulhado aí nas drogas, a tua filha desviada, quem sabe é o seu marido, e você já falou assim, olha, eu não aguento mais, eu vou lavar as mãos, não tem jeito, mas tem. Deus está vivo e você está viva. Se Deus está vivo e você está viva, um milagre pode acontecer. Lute, enfrente, fique firme contra a decretação da desgraça. Quem sabe você ouviu a palavra, que isso tem doído aí na tua alma. Quem sabe você recebeu uma notícia de morte, de desespero, mas há esperança para a tua vida, há esperança para o teu casamento, há esperança para você. Romper pela fé é isso. Romper pela fé é lutar contra a decretação da desgraça, da miséria, do apesar de tudo. Ela lutou. Lute. O profeta Elias, quando aquele menino morreu,
Olha pra você ver. O menino morreu da mulher. O profeta Elias deitou sobre aquele menino e suplicou a Deus a devolução da sua alma. O menino reviveu segundo a palavra e oração daquele homem de Deus. Irmã, irmão, rompa pela fé, é isso. É isso, irmã, rompa. É você lutar contra os seus problemas, as suas lutas. Temos muitos cristãos que acomodam diante dos problemas que lhes sobrevêm. Eu não estou dizendo que você não passa por problemas. Sim, os problemas vêm. Mas os problemas que vêm, muitas vezes acomodamos. Gente, nós somos um povo de fé, amém? Nós somos um povo de fé. A fé, conforme diz aqui Hebreus 11, é a certeza das coisas que se esperam. Continue esperando o milagre. Continue esperando a cura. Continue esperando o retorno do teu filho. Veja pelos olhos da fé ele chegando à tua casa. Veja pelos olhos da fé o teu marido lá na frente batizando. Veja pelos olhos da fé o teu filho sendo restaurado. Eu conheço muita gente que estão aí, que está passando por problemas com seus filhos, mas estão conseguindo lutar, insistir, romper pela fé. É isso, irmãos. Eu falei com vocês ontem. Eu lhes disse daquele rapaz, daquele homem que ficou 38 anos candidatando a São Silvestre da Cura, naquele posto lá. Jesus chegou e perguntou para ele: querem ser curado? E ele falou assim: ninguém me coloca quando a água lá balança. E Jesus então mandou que ele levantasse. Quanto tempo que você está sofrendo com esse problema, meu irmão, minha irmã? Rompa pela fé, não aceite. Lute contra a decretação da miséria, do apesar de tudo, da desgraça. Se você está desempregado, busca a Deus e peça para Ele abrir para você portas. Se hoje não deu certo, tente amanhã. Se amanhã não deu certo, tente depois, o mês todo. Persevere, insista. Faça como o profeta Naum: eu me colocarei na torre de vigia até que o Senhor ouça o meu clamor. Não desanimes, Deus proverá, minha irmã. Deus proverá, jovem. Deus é contigo. Talvez o seu problema seja um problema que você vai ficar com ele até o dia que você morrer. E você poderá dizer que isso, pastor? Isso mesmo. Talvez você vai ter que lutar durante toda a sua vida. Talvez um filho com algum problema, minha irmã. O seu filho, a tua filha, com esse problema aí. É um problema que depende de medicamentos aí. Agora o que você precisa aprender é que a graça de Deus te basta. Não foi isso que aconteceu com Paulo? Paulo tinha um espinho na carne, que o espírito lhe esbofeteava dia e noite. Ele pediu cura a Deus, e sabe o que Deus disse? A minha graça te basta. Paulo continuou firme, seguindo o mestre, não desfaleceu, não retrocedeu. Ele continuou lutando contra o apesar de tudo. Minha irmã, não retroceda. Não pare, não olhe nem para a esquerda nem para a direita, olhe para frente, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso guia, o bispo das nossas almas, o nosso Senhor. Não desista, siga em frente. Começamos ontem, estamos falando rompendo pela fé. Em 8º lugar, romper pela fé é dar o melhor que você tem para Deus, na certeza de que Ele multiplicará de uma maneira indizível. O texto aqui inicia dizendo que Deus mandou o profeta Elias para Sarepta, para que fosse sustentado por aquela viúva. Aquela viúva deu o melhor que ela tinha. Ela deu tudo. Ela deu aquilo que representava a sua própria vida. Irmãos, nós precisamos dar o melhor que temos para Deus. Muitos de nós temos sido relaxados com nosso Deus. Nós temos dado a Deus o resto, a sobra, o bagaço, a bucha. Quantos de nós nas igrejas que estamos dando o pior que temos para Deus? Talvez a sua igreja está construindo lá e seu pastor está se matando para terminar aquela construção, e você dá o resto para o término da construção. É dar o melhor que você tem. E sabe qual é o melhor que você tem? É o melhor do seu tempo, é a sua vida. E eu acho engraçado que tem alguns irmãos que tentam vender a televisão, tentam vender lá, né, o aparelho, vender o sofá velho, tenta vender uma determinada mobília, e quando não acham o comprador, sabe o que fazem? Doam para a igreja, porque ninguém comprou. E não há lugar para colocá-lo na casa, aí
acaba entregando lá na igreja, fica aquela porquê lá enchendo de rato. Nós somos assim, irmãos. Era preciso, o povo de Deus dava o melhor. Deus pedia as primícias do cereal, do rebanho, do mantimento. Olha o que fez a viúva, ela deu o tudo. Ela creu na palavra do Senhor. Não deu a Deus o resto não, irmão. Deus não aceita sobra. Lembra aquela viúva que depositou no gasofilaço aquelas moedinhas? Antes dela, os fariseus hipócritas haviam colocado muito mais. Deus aceitou a oferta da viúva porque ela deu de coração e deu o melhor. Os fariseus deram o que sobejou, o que sobrou. Eles deram o resto. Dê o melhor para Deus, querido. Dê o melhor da sua vida. Dê o melhor que você tem. Dê o melhor do seu tempo. É verdade que tem havido hoje muito comércio da fé. Mas você conhece seu pastor? Você conhece seu pastor que está lá há quantos anos? 10, 15, 20 anos, homem de Deus. Está com um projeto novo para a igreja. Oferte, meu irmão. Ajude. Seja generoso, generosa com a obra de Deus, com a casa de Deus, com o seu líder. Esta mulher aqui, ela deu o tudo. E quando você tiver de fazer uma doação, doe, mas você tem de ver como que está aquele projeto, porque tem havido muita comércio dentro das igrejas. Rompa pela fé em nome de Jesus. Eu quero começar a terminar. Nós começamos ontem esta palavra e eu quero terminar e dizer para você o seguinte: romper pela fé é você entender que Deus está usando toda esta sua situação de crise, de lutas, este desemprego, esta perda, esta enfermidade. É preciso entender que tudo isso Deus está usando para fazer-nos crescer mais e mais. Deus tem a estratégia dele. Então não desanime, não desista. Você foi chamada para romper pela fé. Rompa pela fé e entenda que este é o momento de você agradecer a Deus, louvar a Deus. Agradeça, louve ao Senhor. A Bíblia diz que em tudo, e a ideia é em meio à situação de crise, de problemas, em meio a esta luta que você está enfrentando, dê graças a Deus, louve-o. Deus tem um propósito em tudo isso. Eu acabei de lhes dizer sobre Paulo, quando ele foi buscar cura e buscou cura, ele orou 3 vezes ao Senhor pedindo cura, e Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo diz que quando ele se sentia fraco, era aí que ele estava forte. O apóstolo Paulo foi um homem que ele viveu momentos de perdas, teve naufrágio, passou fome, perigo, espada, nudez, lutas por fora, lutas por dentro. E aquele grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, ele entendeu o que é romper pela fé. E é por isso que ele diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, romper pela fé é isso, meu irmão. É você agradecer, louvar a Deus por essa situação que você está vivendo. Eu sei que isso é difícil. Precisamos aprender a louvar ao Senhor por tudo. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de ficar aí cheio de xingando, até mesmo caindo quase na blasfêmia contra Deus. Deus tem um propósito em tudo isso que vocês estão enfrentando. Esta mulher aqui de Sarepta, essa mulher venceu, esta mulher foi uma mulher vitoriosa. Mesmo em meio a tudo aquilo, ela rompeu pela fé. Creia, minha irmã, creia, meu irmão. Quem sabe Deus está me usando agora, e este momento é o momento de você fazer como aqueles discípulos que, quando o Senhor Jesus mandou lançar a rede, eles lançaram segundo a palavra de Jesus. Eles creram, e aí eles pegaram aquele tanto de peixes. Então lance a tua rede, creia, segundo aqui a palavra do Senhor, que é imutável. Creia, minha irmã. Eu estou falando com você, amada. Deus está me usando neste momento para falar com muita gente, povo dele, que precisa despertar,
para continuar rompendo pela fé. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas temos, meus irmãos, de aprender a louvar o Senhor, regozijar no Senhor em meio a tudo isso. Tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações, tribulações. Rompa pela fé. O homem natural não compreende as coisas de Deus, não é assim? O homem natural não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus só são discernidas espiritualmente. De vez em quando alguém fala, olha essa mulher aí, olha, tanto problema que esta mulher está enfrentando, como é que ela consegue? Ora, como é que ela consegue? Porque lá no quarto, nas noites, ela está orando, buscando a Deus. Por que muitos vão para as bebidas, vão para as noitadas? Por que muitos acabam indo desesperadas aí, se entregando, alguns pais, às bebedeiras? Porque na verdade não conhece ainda esse Deus da Bíblia. Não conhece ainda este Deus que nos sustenta em meio à tribulação, que nos sustenta em meio à seca, à escassez. Eu volto a dizer, estamos vivendo e começamos a viver agora a ponta do iceberg do que nós iremos viver nesse norte de Minas, nesse Brasil. E você me diz, que é isso, pastor? Irmãos, já está aí o desemprego, não é? A crise. Mas nós temos nossos olhos fixos no Deus que tem o controle de tudo, no Deus que tem o controle de todas as coisas. E a nossa alegria, a paz que nós temos, não é porque tudo em nós vai bem, mas é porque nós seguimos a um Deus fiel. Eu gosto desse cântico. Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu sirvo a um Deus que é fiel. Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas porque eu sirvo a um Deus que é de misericórdia, que é fiel, que é um Deus bom, que cuida. Não olhe as circunstâncias, não, mas olhe o seu amor, o seu grande amor. Não me guio por vista. Alegre eu sou. Entende, meu irmão? Você não pode continuar andando aí por vista, porque se você começar a olhar, ficar muito aí assistindo esses jornais sensacionalistas, se você ficar muito fixada a tua mente nas últimas notícias, você vai ficar aterrorizado, você vai ficar bloqueada a tua alma. Tudo está na nossa mente. Eu quero começar a terminar e dizer, minha irmã, não encha a tua mente dessas notícias pessimistas aí do mundo. Encha a tua mente da palavra de Deus. Vá para a oração. Creia que Deus vai intervir. Creia que Deus vai mudar a situação. Creia que Deus vai agir na tua família, na tua vida, no nosso país. Ele tem o controle de tudo. E nós somos nessa terra, como eu disse aqui esta semana, nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos forasteiros aqui. Estamos aqui de passagem. Tira os olhos disso aí, irmão. Talvez você está vivendo já com ansiedade louca. Rompa pela fé. Romper pela fé é isso. Tira os olhos. Tire os olhos do homem. Tire os olhos da política. Tira os olhos. Tira os olhos. Sabe? Desses dias de crise. Tire. Coloque os olhos naquele que pode. Tire os olhos daí da nossa presidente. Tire os olhos do que os políticos estão falando. Tire os olhos do que o seu chefe falou. Tire. Fixe os seus olhos no Deus que tudo pode. Ele tem um controle de tudo. Você está pensando que Deus perdeu o controle? Ele não perdeu. Ele tem o controle de tudo. E assim como ele mandou o profeta aqui, Elias, e a Sarepta, e lá tinha uma mulher que ia sustentá-lo,
Deus está me usando para dizer para você, para que você creia na palavra dele. É ele que te sustenta. Eu sei que tem algumas pessoas me ouvindo que estão falando: o que eu vou fazer, Deus? O que vai ser de nós? O que, Deus, que nós iremos fazer? Deus está me usando para falar com você. Descanse, filha. Descanse em mim, que eu tenho o controle de tudo. Descanse em mim, filho. Descanse. É isso, meus irmãos. Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso, por esta palavra que entra na nossa alma, penetra como espada de dois gumes e traz esperança e vem como socorro para nossa alma. Muito obrigado por essa palavra que enche a nossa alma de esperança, enche a nossa alma de esperança, Deus. Ó Deus, nós queremos romper pela fé, fé em Ti, o Deus que nos chamou, o Deus que tem o controle de tudo, o Deus da providência, o Deus da misericórdia, o Deus bondoso, o Deus fiel. Eu quero colocar agora, meu Pai, cada pessoa que me ouve neste momento, essa mulher aí nesse escritório, esse irmão que está andando aí nesse carro, meu Pai. Eu quero colocar agora, Senhor, cada pessoa, alguns que na verdade não sabem o que fazer, outros que na verdade estão bloqueados diante dessa crise, de um problema que está vivendo, talvez uma crise no casamento, meu Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro agora para que haja bonança na alma desta mulher. Nossos olhos estão fixos no Senhor, Deus. Nós pomos a nossa fé no Senhor, nós colocamos a nossa fé no Senhor, que tem o controle de tudo. Em nome de Jesus, nós queremos romper pela fé, nós rompemos pela fé. São dias difíceis, são dias maus, mas nós acreditamos em Ti. Nós sabemos que nosso tempo aqui é pouco, somos forasteiros nessa terra, e nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor não nos deixa só, o Senhor não nos desampara, o Senhor está conosco. Nessa sociedade corrompida pelo pecado, nessa sociedade embaraçada, onde vemos o caos, a violência, a corrupção, assaltos, nós rasgamos a nossa alma neste momento e entregamos ao Senhor, que tem o controle de todas as coisas. Nos ensina, Senhor, ser como essa mulher aqui de Sarepta, que rompeu em fé. Nos ensina a ser como Elias, que creu na Tua palavra e foi para Sarepta. Eu quero orar por esse irmão e essa irmã que vieram para Montes Claros e que tem perguntado ao Senhor: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Deus, traga consolo a esse coração. Ó Senhor, traga de volta esse casal, traga de volta esse jovem que distanciou do Senhor, traga de volta essa mulher que está abandonando Teus caminhos. Em nome de Jesus. É melhor ser rei de teu silêncio do que escravo de tuas palavras. Se você ama alguma coisa ou alguém, deixe que parta. Se voltar, é porque é seu. Se não, é porque jamais seria. A raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Nem palavras duras e olhares severos devem afugentar quem ama. As rosas têm espinhos e, no entanto, colhem-se. O homem que não se alimenta de seus sonhos envelhece cedo. Planta seu jardim e decora sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. As palavras estão cheias de falsidade ou de arte. O olhar é uma linguagem do coração. Só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que este alguém não o ama. É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que com a ponta da espada. Ó amor poderoso, que às vezes faz de um besta um homem, e outras de um homem uma besta. Não surges a fonte onde aplacaste tua sede. Seja como for que penses, creio que é melhor dizê-lo
com boas palavras. As palavras estão cheias de falsidade ou de arte. O olhar é a linguagem do amor. Guarda teu amigo sob a chave de tua própria vida. O amor, como cego que é, impede aos amantes ver as divertidas tolices que cometem. Os amigos que tens e cuja amizade já puseste à prova, engancha-os a tua alma com ganchos de aço. Aprendi com o mestre dos mestres que a arte de pensar é o tesouro dos sábios. Aprendi um pouco mais a pensar antes de agir, a expor e não impor minhas ideias, e a entender que cada pessoa é um ser único no palco da existência. Aprendi com o mestre da sensibilidade a navegar nas águas da emoção, a não ter medo da dor, a procurar um profundo significado para a vida e a perceber que nas coisas mais simples e anônimas se escondem os segredos da felicidade. Aprendi com o mestre da vida que viver é uma experiência única, belíssima, mas brevíssima. E por saber que a vida passa tão rápido, sinto necessidade de compreender minhas limitações e aproveitar cada lágrima, sorriso, sucesso e fracasso como uma oportunidade preciosa de crescer. Aprendi com o mestre do amor que a vida sem amor é um livro sem letras, uma primavera sem flores, uma pintura sem cores. Aprendi que o amor acalma a emoção, tranquiliza o pensamento, incendeia a motivação, rompe obstáculos intransponíveis e faz da vida uma agradável aventura, sem tédio, angústia ou solidão. Por tudo isso, Jesus Cristo se tornou para mim um mestre inesquecível. Augusto Cury. Para que tanta preocupação? Como disse Thomas Jefferson, quanta dor nos causaram os males que nunca aconteceram. Infelizmente, as pessoas se preocupam demais. Passam boa parte de sua vida preocupadas com coisas que poderiam acontecer e, na grande maioria, não acontecem. Se ganhassem R$1 para cada preocupação, estariam milionárias. Mas ninguém paga por isso, porque se preocupar é, na verdade, perda de tempo e de paz interior. Afinal, preocupação não resolve nada. Na verdade, a preocupação só é útil quando ela vem e fazemos rapidamente algo de bom dela. Isto é, agimos preventivamente ou fazemos um planejamento e colocamos opções de contingência. Agora, ficar pensando no futuro, que na maioria das vezes não vai acontecer, é bobagem. Um desperdício de tempo que traz muita ansiedade e estresse. Se algo nos preocupa e não há nada que possamos fazer para resolver, então esta preocupação é descabida. Dessa forma, estamos perdendo tempo com aquilo que não podemos controlar. Não está em nossa zona de influência. Nessa situação, o melhor é deixar para lá e relaxar. A Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 6, o Mestre Jesus nos ensina: porque andeis preocupados e ansiosos com o dia da manhã, basta cada dia o seu próprio mal. Olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus, não tecem, não fiam e não guarda alimento para o dia seguinte. E o Senhor tem cuidado de todos eles. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu e teve os cuidados que os pássaros têm
e os lírios do campo. Preocupação é ocupar o tempo pensando de maneira antecipada, sem fazer nada de prático com isso. É uma forma dolorosa de passar o tempo, mas sem resultado. Perder sono e viver nesta aflição, para quê? Que desperdício de tempo e energia! A preocupação não nos leva para a ação, mas pode nos levar à depressão. A preocupação nos bloqueia, nos impede de sonhar e nos traz problemas sérios para o nosso organismo, para a nossa pele, para nosso corpo, para a nossa vida. Muita gente não vive o momento presente, não presta atenção no que está fazendo agora, ficam preocupadas com o futuro, mesmo que seja com o minuto seguinte à próxima tarefa. Afligem-se antes que um problema aconteça. E isso não adianta em nada. Sobre o futuro devemos estabelecer metas e fazer planejamentos somente. E confiar em Deus e esperar nele. Que Ele nos dê graça, saúde, para poder conquistar aquilo que projetamos e tanto almejamos e sonhamos. Ao invés de ficar preocupado com o futuro, aprenda a ter esperança, a esperar um futuro melhor, e também acredite mais na sua capacidade de resolver as coisas quando acontecerem. Afinal de contas, o Criador nos fez seres à sua imagem e semelhança. Nos deu a capacidade de sonhar, de tomar decisões e fazer escolhas. Se aparecer alguma preocupação, tome providências. Se não puder tomá-las por algum motivo, é porque é somente coisa de sua cabeça. Largue esses pensamentos. Viva com mais leveza. Se você confiar em Deus, se você acreditar no seu potencial, a vida é boa. Nós que não conseguimos entender a própria vida. Já ouviu o ditado: se não deu certo ainda, é porque ainda não acabou. Ele pode ser muito útil. Tenha fé em Deus. Acredite que as pessoas são usadas por Deus e são colocadas em tua caminhada para te fazer andar mais para frente. Que Deus te abençoe e que este dia seja um dia diferente na sua vida. Alegremo-nos e regozijemo-nos, porque este dia o Senhor fez. Águia ou galinha? Um camponês criou um filhotinho de águia junto com suas galinhas, tratando-a da mesma maneira que tratava as galinhas, de modo que ela também pensasse que era uma galinha, dando a mesma comida jogada no chão, a mesma água num bebedouro rente o solo, e fazendo-a ciscar para completar a alimentação como se fosse uma galinha. A águia crescia e ficava muito bonita e formosa, mas passou a se portar como se fosse uma galinha. Certo dia, passou na casa do camponês um naturalista, que, vendo aquela águia ciscando no chão, foi falar com o camponês. Isso não é uma galinha, é uma águia. O camponês retrucou: agora ela não é mais uma águia, agora ela é uma galinha. O naturalista então disse: não, uma águia é sempre uma águia, é a sua natureza. Vamos ver uma coisa. Levou-a para cima da casa o camponês, e elevou-a com braços, dizendo: voa, você é uma águia, assuma a sua natureza. Mas a águia não voou. E então o camponês irônico disse: eu não falei que ela agora é uma galinha? Por que insistir? O naturalista então retrucou: amanhã veremos. No dia seguinte, logo de manhã, eles subiram até o alto de uma montanha. E disse o naturalista, tomando a águia em suas mãos: águia, veja esse horizonte, veja o sol lá em cima
E os campos verdes lá embaixo. Veja todas essas nuvens. Tudo isso pode ser seu. Desperte. Desperte para a sua natureza e voe como águia que és. A águia começou a ver tudo aquilo e foi ficando maravilhada com a beleza das coisas que nunca tinha visto. Ficou um pouco confusa no início. Ela não entendia. Tanto tempo estava alienada naquele lugar. Então ela sentiu seu sangue de águia correr nas veias, perfilou devagar suas asas e partiu para um voo lindo. Subiu até que desapareceu no horizonte. Muitos cristãos têm vivido como galinhas. Muitos vivem ciscando numa vida medíocre e derrotada. A Bíblia Sagrada nos diz que os que esperam no Senhor são como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Voam nas alturas. Você é uma águia de Deus, irmão. Por isso, voe. Voe cada vez mais alto. Não se contente com os grãos que jogam para você ciscar. Nós somos águias de Deus. Não temos que agir como galinhas. A águia tem uma lei: voar cada vez mais alto. O seu lugar não é no chão, é nas alturas. O segundo voo da águia é maior do que o primeiro. O seu terceiro voo é maior do que o segundo. Esta é a sua lei: voar cada vez mais alto. Quando ela vê as nuvens tempestuosas, ela atravessa e além das nuvens, ela abre as suas asas e descansa no vento lá em cima. Em Provérbios 23:7 diz: assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Talvez você mesmo já admitiu o seu fracasso e aí está cabisbaixo. Não, irmão. Erga a cabeça e saiba que o seu lugar como águia de Deus é nas alturas. Saiba que antes de você vir a existir, Deus já te via acima das nuvens tempestuosas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça: és uma águia de Deus. Como derrotar um inimigo? A vida de Abraham Lincoln já foi retratada em cerca de 5.000 livros. Um episódio insistentemente lembrado em alguns desses livros é o do relacionamento entre Lincoln e um certo Edward. Edward era inimigo declarado de Abraham Lincoln. Ele desprezava Lincoln, chamando, entre outras coisas, de palhaço velhaco do mais baixo nível, e pôs nele um apelido: pai dos gorilas. Nessa época, havia um cientista chamado Du Chaillu, que fazia pesquisa na África a respeito dos gorilas. Edward dizia que esse cientista era um tolo e estava perdendo seu tempo tentando capturar gorilas. Era só procurar em Springfield que ele encontraria facilmente um. Springfield era onde Lincoln morava. A tantas e tamanhas ofensas, Lincoln respondia apenas com o silêncio. Toda a difamação de Edward não deu resultado, pois a 6 de novembro de 1860, Lincoln foi eleito 16º presidente dos Estados Unidos da América. Chegou o momento de Lincoln, como presidente da nação, escolher os seus ministros. Para desespero de alguns e surpresa de todos, Lincoln convidou Edward para integrar o ministério.
Edward aceitou o convite, tornando assim ministro da guerra. Vários assessores de Lincoln argumentaram que Edward poderia ser um estorvo para a administração, que provavelmente tentasse subornar e sabotar o desempenho do governo. Lincoln respondia que, tendo procurado em todo o país um homem qualificado para o cargo, encontrou em Edward. Esse homem que ele era o mais preparado para o posto. Durante toda a administração, Lincoln tratava o seu ministro com respeito e cortesia, como se nada antes houvera acontecido. O tempo passou. Em 14 de abril de 1865, Lincoln foi covardemente assassinado no Teatro Ford, em Washington. O país ficou chocado. O corpo de Lincoln ficou em exposição numa pequena sala. A seu lado, de pé, lá estava Edward. Diferente, completamente transformado. Dizia com sincera emoção: aí jaz o maior governante que o mundo já viu. Agora ele pertence à história. Era a vitória do amor por sobre o ódio. Mais uma evidência de que o perdão tem força irresistível. Espelho, espelho meu. Na história infantil A Branca de Neve e os Sete Anões, a madrasta da Branca de Neve possuía um espelho mágico com o qual ela sempre conversava. Em sua vaidade, a rainha vivia perguntando ao espelho: espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? O espelho não mentia, porque o espelho não mente. E lá vinha a resposta: ó minha rainha e senhora, você é a mulher mais linda do reino. Isso aconteceu enquanto Branca de Neve ainda era uma menininha, mas cresceu e se tornou moça belíssima, muito formosa. A madrasta, como sempre, foi ao espelho para conferir: espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? E o espelho, que a vida inteira só falou a verdade, falou a verdade de novo: sim, minha rainha, existe agora no reino alguém mais bela do que você. É Branca de Neve. A rainha explodiu de ódio e ciúme. Não pode ser. E a partir daí, sua vida consistia apenas em urdir um plano para matar Branca de Neve e assim voltar a ser a mais bela do reino. A Bíblia é como um espelho a denunciar as nossas fraquezas e vaidades. Nem sempre essa denúncia nos agrada, mas é para o nosso bem que ela nos admoesta. Leia e conheça as Escrituras Sagradas.